De volta aqui no Além da Notícia. O tema é participação social. Onde esta participação é necessária hoje na nossa sociedade? Já ouvimos aqui exemplos eficazes desta participação social. Ô Moroni, antes de você continuar, eu quero fazer uma pergunta para o Paulo. Paulo, o que é o Sistema Nacional de Política Social? Seria a política e o Sistema Nacional de Participação Social. É justamente isso que a gente, em diálogo com os movimentos sociais, as entidades da sociedade civil hoje, a gente está procurando construir de forma parceira, né? Construir uma política e um sistema nacional de participação social que dê coerência a esse conjunto de espaços que, na verdade, foram conquistas da sociedade brasileira no diálogo com os ministérios, nas prefeituras, nos governos estaduais. A gente tem, independente do partido político, independente da orientação política de cada governo, cada prefeitura e do governo como um todo, né? A gente tem uma diversidade de espaços que foram abertos de diálogo com a sociedade. E além disso, a sociedade, por seu esforço organizativo nas últimas décadas, construiu muitos conselhos e construiu uma história de conferências nacionais ligadas aos direitos sociais, né? Então, o que a gente está buscando é transformar isso, dar isso um caráter sistêmico, seria. Ou seja, dar uma coerência, dar um fluxo, construir algo que possa ser realmente quase que um novo poder, mas um poder legitimado pela Constituição, que a Constituição prevê o reconhecimento das formas de representação e também as formas diretas de participação do cidadão na frente ao Estado. Então, o que a gente está procurando é construir um sistema que a gente está regulamentando isso que é reconhecido pela Constituição, que é a participação direta. Então, essa participação ainda dispersa, né, de município, Estado, mesmo no governo, e dispersa no sentido, como bem colocou o Moroni, uma conferência nacional pode decidir numa direção, a outra noutra. Um conselho de direito pode decidir algo numa direção e outro conselho em outra. A gente precisa criar uma coerência, um fluxo, para que a cidadania ela tenha um espaço organizado de participação e que tenha eficácia. Ao mesmo tempo que você está nos dizendo isso, você está nos dizendo que essa é uma dificuldade que existe hoje, não é? A gente precisa avançar nesse caráter sistêmico da participação social para que ele seja eficaz, para que ele realmente gere benefícios para a população, para que ela se sinta contemplada no seu esforço de participação, que ele tenha resultados efetivos em melhoria das políticas públicas, em novas políticas públicas que respondam às suas necessidades, para que o cidadão, para que a sociedade organizada sinta que a sua participação tem sentido, ela é respeitada e ela é eficaz e tem efetividade na conquista e na concretização dos seus direitos. Quando a gente começou o programa, eu dizia que entendia que ainda é muito tímida esta participação social da nossa sociedade. Embora eu reconheça que existem tantas organizações, tantos conselhos, tantas associações, etc. e tal, mas quando eu falo da grande maioria do nosso povo que não se interessa por participar, por estar junto de alguma dessas organizações ou associações, seja o que for. Eu estou errado nisso? Vocês acham que a sociedade brasileira ela é muito participativa ou não? Reconheço que há inúmeras associações e instituições que já estão articuladas, mas a grande maioria do nosso povo. Eu acho assim que é difícil a gente fazer uma leitura mais exata disso, porque depende muito do viés que a gente olhar, né? Eu acho que se pegar mais no aspecto da participação num perfil de organização ou de movimento que vem muito mais da década de 70, de 80, eu acho que talvez o teu raciocínio possa concordar, né? Em termos de número de pessoas que participam desses espaços, né? Mas se eu entendo a participação como uma questão que tem a ver mais com organização comunitária, daí o olhar é diferente, né? Porque tu pega, por exemplo, para você viver nas periferias urbanas, você tem que estar altamente organizado para poder sobreviver lá.
né? Tanto pela questão da violência, pela questão do não acesso aos direitos, não acesso às várias políticas públicas e tal. Então, a gente olha aquela população, parece que está... Nossa, não tem nenhuma organização aqui. Eles são altamente organizados, porque para poder sobreviver naquele território... Então, o que você está me dizendo ir lá e nesses lugares existem organizações, é isso? Existem organizações. Diferente das nossas organizações, diferente da atuação política que nós fazemos, não sei o quê, mas tem uma organização lá, tem uma organização. Que um momento isso vai, como na década de 70, que a gente citou o exemplo das mulheres em São Paulo, um momento isso vai vir à tona, né? Não é esse público que foi nas manifestações de junho, não é. Foi um outro público que foi para manifestações de junho. Mas vai ter um certo momento... Aquelas manifestações de junho é um tipo de manifestação social, de participação social. E essa, que você está falando aí agora, é outra completamente diferente. Essa é permanente. Essa é permanente, que tem a ver com a sobrevivência da população. Eu acho que vai chegar um momento que esse nível de organização, ela vai vir para o cenário público, vai sair daquele território e vai ter que tensionar as nossas políticas públicas, vai ter que tensionar o nosso sistema de representação, né? Nosso sistema político. Agora, a gente tem exemplos concretos. Recentemente, por exemplo, eu vi a classe dos artistas se organizar, veio ao Congresso Nacional e conseguiu vitórias. A gente vê algumas classes de médicos, de procuradores, recentemente do Ministério Público, se manifestaram e conseguiram o que queriam. Este é um exemplo, não é, Paulo? Sim. Sim. Mas é um exemplo, mas que pega uma categoria que tem um poder que nossa, né? Mas se tu pega, por exemplo, no caso dos indígenas, querendo barrar a PEC 215, não é o mesmo raciocínio, né? Se tu pega o debate, por exemplo, da reforma política, que mexe no núcleo do poder, portanto, nas elites que mandam no Brasil há 500 anos, não é o mesmo raciocínio. Então, a questão da participação tem a ver com a questão do poder. Hoje, quem tem mais poder na nossa sociedade, participa muito menos desses espaços institucionais que nós mencionamos antes, mas tem um poder enorme sobre a maioria da mídia, sobre o Congresso, sobre as decisões das políticas públicas. Então, a gente tem que ter vários olhares sobre isso, né? Eu não esqueci aquela pergunta que nós estamos com ela pendente, mas eu gostaria de saber do Paulo o seguinte. Paulo, a população indígena, o meio ambiente, tudo isso faz parte de uma preocupação social. De que forma a Secretaria-Geral da Presidência olha para este aspecto e ouve também aqueles que representam esses setores? Sim, nossos espaços de diálogo e participação também se referem a indígenas, quilombolas, populações tradicionais e a questão ambiental, né? Porque esse segmento multidiverso citado, né? Indígenas, quilombolas, populações tradicionais, são os que mais preservam o meio ambiente no país. O território brasileiro, ele é protegido na sua biodiversidade fundamentalmente por esses povos. Existem, inclusive, estudos de satélite, né? Em que a Amazônia foi toda perscrutada e se identificou que territórios indígenas são mais protegidos do que reservas biológicas. Reservas biológicas são aquelas super protegidas, né? Contra desmatamento ilegal, contra a entrada de invasores, né? Mas os territórios indígenas são mais protegidos que reservas biológicas. Reservas biológicas têm agentes do Estado, tem todo um monitoramento específico, né? Mas os indígenas, eles próprios preservam mais do que qualquer fiscal do Estado. A comunidade indígena preserva mais o seu ambiente, assim como os quilombolas e as populações tradicionais. Então, para nós, é fundamental a participação desses segmentos, né? Indígenas, quilombolas e populações tradicionais, porque, primeiro, pelo respeito, né? São populações, no caso dos indígenas, estão há mais de, talvez, 40 mil anos nesse território. Muitas vezes não se entende como o Estado procura protegê-los e com todo dever e com toda justiça, como o Estado procura promover políticas que os beneficiem e com toda justiça, talvez porque eles sejam poucos, não é? Sim. Mas quando se olha por esse outro aspecto, se entende que, embora eles sejam poucos, mas o grande benefício para toda a nação que eles trazem
É isso que você está nos trazendo, né? O Brasil é um dos países com a maior sociodiversidade do planeta e são eles os responsáveis por essa enorme, são mais de 235 povos indígenas no país, mais de 180 diferentes línguas no país. Então, essa é um patrimônio que a gente tem que respeitar e valorizar, né? E assim como os quilombolas, né? Hoje somos um país de maioria negra, é importante, né? Segundo os últimos estudos do IBGE, somos um país de maioria negra. E os negros quilombolas são que trazem toda a história de sofrimento, de luta do povo negro no país. E, então, é importante também que sejam respeitados, valorizados. Sua contribuição para a construção do nosso povo, nossa nação, né, é fundamental. E também das populações tradicionais que são resultado dessa ampla mistura, né, de diferentes povos que vieram para esse território chamado Brasil hoje, né? Então, retireiros ali da região do Centro-Oeste, do Araguaia, por exemplo, são fundamentais. São fruto dessa formação, né, nacional e são também os que protegem ali o meio ambiente, garantem a existência do bioma, né? Cada região do Brasil, o bioma é muito preservado pelos seus povos tradicionais. Muito bem. Aquela pergunta crônica, por favor, Moroni. Reforma agrária, reforma política, a participação social, de que forma pode conquistar isso? Só uma participação social, uma manifestação, somente as manifestações populares organizadas são capazes de promover essas mudanças? Com certeza, né? E a reforma agrária, como uma reforma tributária que atenda aos interesses do povo, tem a ver com a reforma política, né? Nesse sistema político que nós temos, onde quem manda é o poder da grana, o poder do dinheiro, nós vamos ter reforma agrária, não vamos ter reforma tributária com vista à redistribuição das riquezas, né? Associando ao debate da reforma política, que tem tudo a ver com o debate da participação, nós, enquanto organizações, enquanto movimentos da sociedade, nós construímos duas grandes estratégias na questão do debate da reforma política. Uma é a iniciativa popular, nos moldes do que teve o Ficha Limpa, contra a compra de voto, e a primeira iniciativa popular que levou 13 anos no Congresso para ser votada, que foi a criação do Fundo Nacional da Habitação Popular, né? Que a gente precisa de 1,5 milhão de assinaturas para começar a tramitar no Congresso. Então, tem a coalizão pela Reforma Política Democrática Eleições Limpas, que une CNBB, OAB, MCCE, Plataforma, CUT, vários movimentos e organizações, que coloca no centro do debate da reforma política a questão da participação e de como você amplia a participação e os sujeitos dessa participação, né? E a outra estratégia, nos moldes do que o Paulo colocou, do plebiscito popular contra a ALCA, o mesmo grupo que nós participamos, nós estamos convocando para primeira semana de setembro, estamos na fase de capacitação, formação dos 153 mil, nós queremos atingir 200 mil pessoas para fazer esse trabalho de base. Isso, né? Para quando? Primeira semana de setembro. Do ano que vem. Do ano que vem. É um plebiscito popular sobre a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Para a gente fazer aquela reforma do sistema político que a Constituição de 88 não fez, que é justamente como que você coloca no centro do debate os novos sujeitos políticos, né? E, portanto, a questão da participação. Nós temos um problema sério na representação, por exemplo, tem 8% de mulheres na Câmara dos Deputados. Este plebiscito, ele seria um plebiscito semelhante àquele proposto pela presidente Dilma, que lamentavelmente, aqui é uma opinião particular minha, lamentavelmente o Congresso não quis abraçar, que seria uma ocasião muito grande, muito boa, de se, antes do pleito de 2014, já se ter uma reforma política. Perdemos a oportunidade. Mas esse plebiscito seria um plebiscito que traria também propostas como aquele, não é? Sim, é um plebiscito que tem, a pergunta sobre a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana. Uhum.
mas que discute o conteúdo da reforma do sistema político. E tem a ver com a reforma tributária, tem a ver com a reforma urbana, ou a não reforma tributária, a não reforma urbana, a não reforma agrária, né? E são reformas que nós precisamos fazer para poder realmente tornar o Brasil um país de mais igual, mais igualitário, mais fraterno, mais solidário. Bom, o nosso programa está chegando ao final. Eu gostei dessa proposta sua. É para levá-la adiante, então, ano que vem a gente certamente terá novidades, não é? Sim. Muito bem. Quero agradecê-los, o nosso tempo se esgotou. Vocês perceberam? Passou 1 hora? Muito obrigado pela presença de ambos. Paulo, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo Seja convite. bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. A gente agradece muito ter oportunidades como essa para poder esclarecer à sociedade processos em cursos e também, mais adiante, poder continuar o diálogo e escutar sugestões para o que a gente vier a construir juntos com a sociedade brasileira. Moroni, prazer conhecê-lo, prazer tê-lo aqui também. É com satisfação a gente ter um espaço com tempo, onde a gente possa estar discutindo as questões, não ser aquela coisa de 30 segundos, resume em 30 segundos, para sair não sei o quê, e a gente ter realmente espaço para estar debatendo as questões e acumulando na sociedade, e nós realmente fortalecer esse movimento para criar um outro processo democrático, uma outra democracia no Brasil que tem a ver com a questão da participação, onde a participação, o direito de participação esteja no centro do debate. Muito obrigado. E você de casa foi provocado pelo tema? Você pode procurar um conteúdo exclusivo na nossa página alemdanoticia.net. Esse programa também estará à disposição na internet para que você possa revê-lo. O nosso muito obrigado pela sua participação. Tenha uma boa noite, um bom sono e semana que vem, se Deus quiser, neste mesmo horário, nos encontraremos aqui no Além da Notícia. Até lá!